Vamos para a palavra que Deus vai continuar revelando na palavra, que está em Gênesis capítulo 22. Meu Deus, abra o nosso entendimento para a tua santa palavra. Venha revelar o profundo, oculto, escondido da tua palavra. Senhor, trazendo as tuas maravilhas, trazendo a cura, a saúde, a libertação, a vida e vida com abundância. Venha nos limpar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha nos fortalecer através da tua santa palavra. Amém, gente? Gênesis capítulo 22, Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão. E disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Deus chama Abraão e Abraão fala para Deus, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-lhe um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, Abraão foi fazer o sacrifício ao Senhor, e de madrugada Deus veio com providência. E hoje, de madrugada, e hoje, ao amanhecer, Deus está vindo com providência para você. Você crê? Se você crê, diz amém, porque eu creio. Porque eu creio e digo amém. Louvado seja Deus e agradecido. E ele diz aqui, louvado seja Deus e agradecido. De madrugada Abraão foi buscar a Deus, foi apresentar o seu sacrifício. Ele foi na madrugada, louvado seja Deus e agradecido. E escute, então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. E ao terceiro dia, presta atenção, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Interessante, né? Que para Abraão chegar no lugar aonde apresentaria sacrifício para Deus, passou 3 dias para ele chegar àquele lugar. E olha só, e disse Abraão a seus moços, fica-vos aqui e com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. Então, nesse sacrifício só estava Abraão e o filho. Somente Abraão e filho subiram o monte, porque Abraão ia apresentar o sacrifício. Os moços que foram com Abraão não sabiam que Isaque era o sacrifício, né? Com certeza, eles pensavam que Abraão e Isaque, os dois, iriam apresentar o sacrifício ao Senhor. Mas, na verdade, não. Era só Abraão que ia apresentar o sacrifício. E o sacrifício era o seu próprio filho. Olha a fé de Abraão, gente. Isso é uma fé muito grande. Deus dá uma ordem, né? E a pessoa obedece essa ordem. Olha só. Tendo que o quê? Apresentar como sacrifício aquilo que tu mais ama. Porque aqui fala que Deus pediu como sacrifício o filho de Abraão, que Abraão mais amava. O filho da promessa. Isaque era o filho da promessa. Agora preste atenção. Deus tinha prometido a Abraão que daria o filho. Deus tinha prometido a Abraão que a sua descendência, a sua geração seria grande. Não é verdade? E só que o quê? Havia uma promessa para Abraão e Sara, não é verdade? Uma promessa que vinha da sua esposa, não das suas concubinas, não das suas escravas, mas que vinha da serva. Porque aconteceu, o Senhor cumpriu a promessa, deu Isaque a Abraão, e agora, depois que Isaque está de maior, né, já está uma criança crescida, o Senhor pede Isaque como sacrifício. Olha só. E o que acontece? Abraão não diz não para o Senhor. Ele vai ao monte, ele leva o filho para apresentar o filho, para dar o filho como sacrifício. Isso é fé, gente. Isso é muita confiança em Deus. É muita confiança em Deus você entregar o que é seu. Abraão ia entregar o filho dele para Deus como sacrifício.
Louvado seja Deus e agradecido. Com certeza, eu creio que Abraão tinha um entendimento que aquele filho, antes de ser dele, era do Senhor. E eu acredito que Abraão ia devolver o filho para o Senhor, né? Deus me deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Que nem Jó falou, não é verdade? Louvado seja Deus. E o que foi que aconteceu? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. Agora Isaque fala com Abraão. E ele questiona Abraão, né? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis o fogo, eis a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Então, com certeza, Isaque sabia que o cordeiro não era uma pessoa, que o cordeiro era uma ovelha, não é verdade? O cordeiro era uma ovelha, era um cabrito, não é verdade? A ovelha era um cabrito limpo, sem defeitos, puro, sem defeitos, sem doença. Não era um cabrito aleijado, era um cabrito puro, né? Era uma ovelha pura de sacrifício. Então, como Isaque sabia que o sacrifício teria que ter um cordeiro, ele pergunta para Abraão: Eis o fogo, eis a lenha, mas cadê o cordeiro? Olha só. Então Isaque já tinha inteligência, já tinha entendimento, porque ele faz essa pergunta para o pai, né? E fala o quê? Olha o que Abraão disse. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então Abraão disse para o filho, sem saber que isso ia acontecer, mas ele lançou uma palavra, ele profetizou uma palavra. Lembra que eu estava dizendo sobre o mês de agosto? Que as pessoas falam que é o mês de desgosto? Aqui Abraão poderia ter dito: meu filho, o cordeiro é tu, eu vou te sacrificar, eu vou te oferecer a Deus. Não, Abraão não falou isso. Abraão falou: Deus proverá, e Deus vai prover nesse mês de agosto, porque a tua palavra, a nossa palavra tem poder. E Abraão deu uma palavra para o filho dizendo: Deus proverá, e nesse mês de agosto Deus proverá na tua vida. Você que estava acreditando e dizendo que mês de agosto é mês de desgosto, então acredite que esse mês de agosto é mês de providência de Deus, é mês de providência de Deus para tua vida, para tua família, para você. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele pega, então, o que aconteceu? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe disse. Chegaram no lugar a qual Deus tinha mandado. E eles chegaram e vieram ao lugar que Deus lhe disse, e edificou Abraão ali um altar. Então Abraão levantou ali naquele lugar um altar. Com certeza Abraão orou naquele lugar. Porque quando você ora, é levantado um altar. Se você ora no teu quarto, é levantado um altar. E naquele quarto você tem apresentado o holocausto, sacrifícios ao Senhor. O teu tempo que você tira para Deus é um sacrifício para você, porque o teu tempo é cuidar de casa, cuidar de menino, é trabalhar, o teu tempo é para descansar, mas quando você sacrifica o teu tempo, sacrifica uma hora do teu sono, sacrifica a tua madrugada. Quando você sacrifica alguma coisa, não, agora esse momento, Senhor, é sacrifício. Eu estou aqui perante o teu altar, eu estou aqui orando e esse é o meu sacrifício. Estamos entendendo, louvado seja Deus? Então Abraão estava lá no lugar do sacrifício e foi levantado um altar. Ele com certeza estava orando naquele lugar. E olha o que acontece. E vieram ao lugar que Deus lhe disse, edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha. Aí Abraão arruma tudo. E amarrou a Isaque. Meu Deus do céu, gente. Olha a parte mais difícil.
E você acha que é difícil você orar? Que você não tá sacrificando nada. Você não está sacrificando teu filho, na verdade. Tu sacrifica teu sono, mas tu não está sacrificando teu filho. Tu sacrifica o teu tempo. Às vezes tu sacrifica a tua diversão para orar. Não é verdade? Às vezes tu sacrifica o bom papo, a conversinha com os amigos. Tu está sacrificando coisas que não são pessoas, mas que é algo que Deus se agrada e responde tua oração. Só que Abraão aqui, ele estava amarrando o filho dele como sacrifício. E você acha aí que, eu não consigo orar. Imagine se Deus dissesse para ti, me dá o teu filho, me dá o que tu mais amas para mim. Se você não consegue nem orar, se Deus não está pedindo o que mais tu ama, imagine se ele pedisse. Tá entendendo, gente? Então tem muita gente que não busca a Deus, que não ora a Deus, que não apresenta orações, que não apresenta os seus holocaustos, que não apresenta os seus sacrifícios. Por quê? Porque louvado seja Deus, agradecido e exaltado, e são pessoas que não querem ter esse tempo com Deus, não querem se sacrificar. São pessoas que estão sacrificando o seu tempo para trabalhar o dia todo, para trabalhar a noite toda. Aí sacrificam o seu tempo para dormir a noite toda, porque passaram o dia se sacrificando no trabalho, mas não consegue tirar uma hora para apresentar um sacrifício para Deus. Senhor, estou tão cansado, estou tão com sono, mas aqui está o meu sacrifício. Aqui está o meu sacrifício, o meu tempo contigo. Esse altar que está sendo levantado de oração. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E preste bem atenção. E ele pega e diz, e ele amarrou o menino, deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor lhe brandou. O anjo do Senhor lhe brandou. Presta bem atenção quando você ora. O anjo do Senhor vem falar com você. Então aqui Abraão estava apresentando o filho. Abraão levantou o altar. Abraão estava apresentando o filho. E sabe o que estava acontecendo? Ele já tinha amarrado o filho para o sacrifício. Já estava com o cutelo na mão. E o Senhor falou com Abraão. Olha que maravilha. Quando você está orando, o Senhor fala contigo, meu querido. Olha como fala. Fala, não adianta você dizer, Deus não fala com fulano, Deus não fala com ciclano. Ele falou com Abraão e ele fala conosco. Louvado seja Deus, mas para você conhecer a voz de Deus, você tem que ser ovelha, porque ovelha não conhece a voz do seu pastor. Então, para nós conhecer a voz de Deus, nós precisamos ser ovelha, nós precisamos ter intimidade com o pastor, nós precisamos ter intimidade com Jesus, nós precisamos estar próximo de Deus, nós precisamos falar com Deus, nós precisamos estar sempre conversando com Deus, buscando Deus. E o que vai acontecer? Você vai conhecer a voz do Senhor. Mas se você não tem intimidade com o Senhor, se você não conversa com o Senhor, se você não ora ao Senhor, se você não sacrifica o teu tempo para o Senhor, tu vai querer ouvir a voz do Senhor? Não vai conseguir. Abraão vivia falando com o Senhor, Moisés vivia falando com o Senhor, Davi vivia falando com o Senhor, Josué vivia falando com o Senhor, e você não quer falar com o Senhor? Pelo amor de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia, os patriarcas, os profetas, louvado seja Deus e agradecido, as servas de Deus, viviam falando com o Senhor, viviam em oração. Ana orava, Débora orava, Esther, louvado seja Deus e agradecido, falou para o povo orar e jejuar. Louvado seja Deus. E você quer conhecer a voz de Deus sem você orar? Você quer conhecer a voz de Deus sem você buscar a Deus em oração? Sem você apresentar sacrifício de oração? Meu querido, como é que tu vai conhecer a voz de Deus se tu não fala com Deus? Oração é uma conversa com Deus. E Abraão conhecia a voz de Deus. E o anjo chegou aqui. O anjo chegou aqui, hein? O anjo está aqui.
O anjo está aqui falando comigo e com você. Bem-vindo, anjo do Senhor. Bem-vindo. O Senhor já estava aqui antes de eu entrar nessa live. O Senhor já estava aqui trazendo as pessoas certas para o Senhor prover na vida delas. O Senhor já estava aqui, Senhor, porque o holocausto já foi apresentado antes de eu abrir a live, Senhor. Porque o holocausto já foi feito e o Senhor está aqui para entrar com providência na vida de cada pessoa que colocou seu nome aqui, que, meu Deus, meu Pai, que colocou os seus pedidos, ou que apenas orou em secreto, não falou os seus pedidos, só falou para o Senhor. Mas o Senhor está aqui para prover na vida de cada um. E olha aqui o que foi que aconteceu. Mas o anjo do Senhor lhe brandou e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes. Abraão foi provado por Deus. Jó foi provado. Jó foi provado mais do que Abraão, sabia disso? Por que Jó foi provado mais do que Abraão? Porque Jó enterrou 5 filhos. Jó perdeu todos os bens. Abraão não perdeu. Abraão não perdeu. Abraão era rico. Abraão era próspero. Ele não perdeu seus bens. Deus aqui com Abraão, ele só pediu como sacrifício o filho. E Abraão, obediente a Deus, temente a Deus. O que temer? Respeito, não era medo. Não era medo, era respeito. Abraão respeitava a Deus e confiava em Deus e levou o seu filho e apresentou o seu filho. Então escute, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só. E aí, o que você tem negado para Deus? E quantas mães negam seus filhos? Quantas mães não dão seus filhos para Deus? Tem mães que apresentam seus filhos até para outros deuses. Tem mãe que dão seus filhos até para o adversário, por falta de entendimento. Por falta de entendimento. Mas nós damos os nossos filhos ao Senhor. Você tem dado seu filho ao Senhor, você tem entregado a sua família ao Senhor, você tem entregado a tua vida ao Senhor. Nós somos esse, que tememos a Deus, tememos, respeitamos, honramos a Deus e temos entregado a nossa vida, a nossa família ao Senhor, no altar do Senhor. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Senhor, ele disse para Abraão: sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou. E eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E quando Abraão chegou no monte, gente, para apresentar o sacrifício, o carneiro não estava lá. Mas quando o anjo do Senhor se apresentou a Abraão, o que foi que aconteceu? Quando o anjo veio, ele já veio com a providência. Ele já veio com o carneiro para o sacrifício. E eu quero dizer para você que o anjo do Senhor se apresentou aqui, ele já veio com a tua resposta. Ele já veio com a tua cura. Ele já veio com a porta aberta. Ele já veio com a libertação. Isso é para quem crê. O Senhor está falando, se você não crê, você não vai dar amém, nem vai receber. Mas se você crê, o Senhor está aqui falando. Ele veio trazer a providência para você. Ele chegou, louvado seja Deus, com a palavra dele, trazendo a providência para você, e eu recebo e eu tomo posse. E eu recebo e eu tomo posse dessa providência.
Eu te recebo. O holocausto foi apresentado. O sacrifício na madrugada foi apresentado. As orações na madrugada foi apresentado pela minha vida e pela vocês. E eu creio que o Senhor estar aqui com a providência para você, para minha vida, para nossa família, para aqueles que estão na UTI, no cárcere, para aqueles que estão jogados na rua, para aqueles que estão no vício, no tráfico. Meu Deus do céu, louvado seja Deus e agradecido. O Senhor está aqui. Louvado seja Deus e agradecido e exaltado. E ele pegou, viu Abraão que o cordeiro para o sacrifício estava lá. Louvado seja Deus. Deus não quer o sacrifício da tua família. Deus não quer o sacrifício, louvado seja Deus, dos teus filhos. Deus não quer perder a vida dos teus filhos. Deus não quer tirar a vida dos teus filhos. Deus quer levantar os teus filhos. Deus quer usar os teus filhos. Deus quer abençoar os teus filhos. Deus quer te abençoar. Deus quer abençoar a tua família. Deus está abençoando o mês de agosto. Deus está abençoando o povo dele, a nação dele, aqueles que o temem. Deus está abençoando, louvado seja Deus e agradecido, porque Abraão foi muito abençoado, porque Isaac foi muito abençoado, e você será, e eu será, nós seremos abençoados por esse Deus vivo, ao qual tememos e cremos e adoramos e glorificamos e buscamos e temos sacrificado o nosso tempo, nossa madrugada, as nossas vaidades, as nossas vontades, temos sacrificado a nossa vida, renunciado a nossa vida, para que o Senhor esteja sempre conosco, porque nós adoramos e tememos e sabemos que dele vem a providência e que dele vem a vitória, dele vem a cura, dele vem a libertação, dele vem, louvado seja Deus, a restauração para o teu casamento, dele vem as portas abertas, dele vem a salvação para a nossa vida, dele vem o nosso socorro. E disse mais, e chamou Abraão, então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas, no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Deus é maravilhoso, né? E agora, nesse momento, nós estamos aqui oferecendo as nossas orações, o nosso tempo para o Senhor. Nós não estamos dando a vida da nossa família. Nós não vamos tirar a vida da nossa família. Você não vai tirar a vida dos teus filhos. Não. Deus já preparou o Cordeiro. E o Cordeiro é Jesus, pela salvação da tua família. O Cordeiro é Jesus pela salvação da minha família. O Cordeiro é Jesus pela nossa salvação. O Cordeiro é Jesus, aleluia. O Cordeiro é Jesus, aleluia. O sacrifício já foi feito. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. O Cordeiro foi crucificado pela tua salvação, pela minha salvação. O Cordeiro foi crucificado, louvado seja Deus, pela nossa libertação, pela libertação da nossa família. O Cordeiro foi crucificado, louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia, entregando a vitória para o povo de Deus. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte. Ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o inferno. Ele ressuscitou ao terceiro dia, mostrando que ele é vencedor e que ele sempre vem com providência. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. E ele providenciou a nossa salvação, a nossa libertação. Ele providenciou, louvado seja Deus, para que nós sejamos filhos de Deus, herdeiros de Deus, para que nós fazemos parte, louvado seja Deus, agradecido, do reino de Deus. Louvado seja Deus e exaltado seja o Senhor. Escute, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Eu quero dizer para você, isso é profético. Eu recebo para mim. Eu estou recebendo para mim aquilo que vocês vão receber. Escute, é profético. É revelação da palavra de Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até hoje, no monte do Senhor, se proverá. Você vai chamar do teu lar. Você vai dizer que o teu lar é o Senhor proverá. O Senhor é o lugar, o teu lar é um lugar de providência do Senhor.
Você nas suas orações vai dizer: Senhor, o meu lar é um lar de providências suas. Abraão pegou aquele lugar e chamou: o Senhor proverá. O Senhor chamou Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. O teu quarto é o lugar de sacrifício, você vai dizer: Senhor, aqui é o lugar que o Senhor proverá. A tua sala, o teu carro, eu não sei onde tu ora, mas esse lugar que tu ora, esse lugar que tu tem apresentado sacrifício ao Senhor com orações, é o lugar que será chamado o Senhor proverá. Se tu ora na tua casa será o lugar que o Senhor proverá. Terá providência de Deus na tua casa, terá providência de Deus no teu trabalho. Se tu ora no teu trabalho, determina, profetiza, o Senhor proverá. Esse lugar é lugar de providência. Esse lugar é o lugar de providência. A minha casa é casa de providência do Senhor. O meu trabalho é um lugar de providência do Senhor. Tá entendendo? A congregação é lugar de providência do Senhor. Tá entendendo? Louvado seja Deus. Coloca isso no teu coração. O teu lar é o lugar que o Senhor proverá. Não é as trevas que vai prover, não é as drogas, não é o tráfico, não é o álcool, não é a miséria, não é a pobreza. É o Senhor que vai prover na tua casa, é o Senhor que vai prover na tua família, é o Senhor que vai prover na tua saúde, é o Senhor que vai prover nas tuas finanças, é o Senhor que vai prover na tua empresa, é o Senhor que vai prover até nesse cárcere que tu está ouvindo essa palavra. Louvado seja Deus, agradecido, exaltado. Eita, Jesus amado. Vivendo e aprendendo com a palavra de Deus, né? Mais uma coisa que o Senhor me ensinou. Todos os dias eu aprendo com a palavra. Todos os dias eu aprendo com a palavra, né? Tá entendendo, Berenice? O teu lar é lar de providência. O teu lar, a tua casa, é o lar de providência de Deus. A tua família é uma família de providência de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. O teu trabalho é um lugar de providência do Senhor. Providência para dar trabalho para as pessoas que precisam. Providência para você sustentar a tua família. Tudo está aqui, ó, no nosso entendimento. Tu coloca no teu entendimento que a tua família está derrotada, que a tua família é viciada, que a tua família é não sei o quê. Ei, a tua família é providência do Senhor. A tua casa é providência do Senhor. O Senhor proverá na tua família. Minha família, fala. Ei, o Senhor proverá na minha família. O Senhor proverá na minha casa, porque a minha casa é lugar de providência do Senhor. É o lugar que o anjo do Senhor tem entrado com providência. A tua empresa é o lugar que o Senhor tem entrado com providência. O teu trabalho é o lugar que o Senhor tem entrado com providência. A congregação é o lugar que o Senhor tem entrado com providência. A live é o lugar que o Senhor tem entrado com providência. E eu te glorifico, meu Deus, eu te exalto. E eu te agradeço, Senhor. Porque o Senhor proverá nesta live. E muitas vidas vão glorificar o teu nome. Como as duas crianças, Senhor, que o Senhor disse que daria a vitória, que o Senhor daria a providência. E o Senhor deu providência à família da irmã Gileide. Como o Senhor deu providência na vida da Andréia ontem, meu Pai. Oh, Jesus amado, oh Deus querido, Deus de poder, Senhor, como o Senhor proveu na minha vida também ontem. Olha que palavra maravilhosa, gente. Deus amado, Deus poderoso. Deus amado, glorificado seja o teu nome. A tua casa é casa que o Senhor proverá. A tua casa não é casa de maldição, a tua casa não é casa de contenda, a tua casa não é casa de miséria, de pobreza. A tua casa é o lugar que o Senhor proverá. Ele que está provendo, Ele que não deixa faltar o alimento, Ele que tem te curado. Quando o médico diz que não tem mais jeito, louvado seja Deus e agradecido, e o Senhor, Ele proverá aqui nessa live, o Senhor proverá nessas madrugadas. Eu estava orando, Senhor, há 4 anos, já vou para 5 anos plantando nessa live, e o Senhor proverá, louvado seja Deus e agradecido e exaltado. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso, agradecido e exaltado seja o nosso Deus, que aumenta a nossa fé.
Você que entrou aqui desanimado, sem fé, uns entraram só para pedir oração, foram embora. Eu entendo. Eu entendo, acho que aqueles que entram só para pedir oração e vai embora. Mas você que ficou para a boa parte, para a melhor parte. A oração é uma boa parte, mas a palavra de Deus é a melhor parte. O Senhor da providência está conosco. O Senhor da providência, nós temos que guardar isso no nosso coração. Senhor proverá. Senhor proverá, como o Abraão chamou o lugar, o Senhor proverá. O Senhor, aquele lugar é lugar de providência. O teu quarto que tu ora é lugar de providência. O teu carro, não sei onde tu ora, mas é lugar de providência. Abraão estava no lugar a qual ele apresentaria sacrifício, holocausto, orações. Louvado seja Deus. Hoje, o sacrifício que o Senhor, que nós temos dado ao Senhor, é as nossas orações. Então, a tua casa, levanta esse altar na tua casa, meu querido. Levanta esse altar na tua casa. Levanta esse altar em algum lugar, algum horário na tua casa. Porque esse horário de oração tua, de sacrifício, será o horário da providência. E você vai dizer: o Senhor proverá, o Senhor proverá, o anjo do Senhor virá entregar a minha providência, porque o Senhor proveu para Abraão. E você não está sacrificando o teu filho, você não está entregando o teu filho em sacrifício. Louvado, tu está entregando as tuas orações, tu está apresentando tuas orações e o Senhor proverá. Vamos sair daqui com esse entendimento, que o teu lar, que você ora, é lugar de providência do Senhor. É lugar de visita do anjo do Senhor. Porque o anjo do Senhor nos visita. Louvado seja Deus. O anjo do Senhor visitou a Maria e entrou com providência, trazendo o Salvador para nós. O anjo do Senhor visitou Isabel e entrou com providência, trazendo o profeta João, que abriria o caminho para Jesus. E o Senhor é aquele que visita os seus. E ele visita a tua casa quando tu está orando, chorando, quando tu não está, louvado seja Deus, agradecido, mas sabendo o que falar, o que orar. Mas o anjo vem com providência. Confia nele. Confia nele. Porque tua casa é casa de providência. Porque o teu quarto é um quarto que o Senhor proverá. O teu lugar secreto de oração. Pode ser o teu carro. Pode ser a área de fora da tua casa. Não sei qual é o lugar que tu tem apresentado orações. Mas esse lugar é o Senhor proverá. É o lugar chamado que o Senhor proverá. Deus é maravilhoso, né? Oh, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa. E é verdade, gente. É verdade. Porque eu gosto da palavra, gente. Porque o Senhor nos ensina a orar. Porque o Senhor nos dá entendimento que Ele é conosco e que Ele proverá. Por isso que eu gosto da palavra. Eu amo orar, mas a palavra não tem como a palavra não acompanhar a oração, gente. Não tem. Jesus orava e levava a palavra. Jesus orava e levava a palavra. Jesus orava e pedia força do Senhor, pedia poder de Deus. E a palavra de Deus, ela te dá, aumenta a tua fé, ela te fortalece. Ela te fortalece, ela te dá ânimo. Louvado seja Deus, agradecido. E então o anjo do Senhor brandou a Abraão pela segunda vez. Eita Jesus, fala conosco agora pela segunda vez. Entenda o mistério. Receba o mistério de Deus. O povo cristão gosta dos mistérios de Deus. E ele disse para Jeremias: clama a mim, que eu te mostrarei coisas grandes, maravilhosas. Eu te mostrarei saúde, eu te mostrarei cura. Eu virei com abundância de paz. E olha aqui. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Olha só o que o anjo está falando pela segunda vez comigo e com você.
por causa desse sacrifício que nós estamos apresentando na madrugada. Quando muitas pessoas dizem para mim, não ora por eles porque eles só querem, porque eles não obedecem a Deus. Não ora por eles, porque eles não querem nada com Deus. Você não sabe. Quantas pessoas dizem para mim orar no secreto? Eu oro no secreto, eu oro aqui, eu oro no templo, eu oro no hospital, eu oro onde Deus mandar eu orar, eu oro. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Mas o Senhor, ele vem dar a segunda, o anjo do Senhor vem a dar a segunda palavra agora para nós. Ele deu a primeira, agora ele dá a segunda. O Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei. Eu estou tomando posse. Que deveras te abençoarei grandissimamente. Eita Jesus, eu tomo posse. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Você, eu, teremos vitória perante os nossos inimigos. Quando o Senhor disse que ele iria multiplicar a semente de Abraão, o que aconteceria? Daria muitos filhos a Abraão. Eu sou uma filha de Abraão, você é uma filha de Abraão. Não significa que você, mulher, Deus vai te dar muitos filhos, não é isso. Quando é semente, significa que pode ser o quê? A tua fé. Deus vai fazer o quê? Deus vai dar, ele vai multiplicar a tua fé. Deus vai multiplicar, louvado seja Deus, agradecido, exaltado, as tuas bênçãos, aquilo que você tem plantado no reino de Deus. Quando você abençoa a minha vida, você que tem abençoado a minha vida, recebe para você. Deus vai multiplicar na tua vida. Você que tem abençoado a minha vida dentro dessa live, fora dessa live. Você que tem me abençoado minha vida no particular. Preste atenção. Deus vai multiplicar na tua vida. Deus vai multiplicar na tua vida. Ele está dizendo isso para você. Você que tem abençoado minha vida, enviando a live, republicando a live, me ajudando com o dedinho na tela, orando pela minha vida. Você que tem abençoado minha vida, seja de que maneira for, abençoado. Não amaldiçoado. Você que entra para me amaldiçoar, você que entra para denunciar a live, você que entra para me prejudicar, você que entra com os olhos maus, com olhos de inveja. Essa palavra não é para você. Essa palavra é para aqueles que estão aqui, que entram para abençoar. Que teme a Deus. Porque quem teme a Deus não faz o mal para ninguém. Quem teme a Deus não deseja o mal para ninguém. Quem teme a Deus não tem inveja de ninguém. Quem teme a Deus deseja bênção para o outro. Louvado seja Deus, agradecido e exaltado. Então receba que o anjo fala conosco pela segunda vez. A tua semente se multiplicará. Porque quem tem o Espírito Santo, gente, não vai desejar mal para ninguém. Quem tem o Espírito Santo vai entender aqueles que são fracos. Quem tem o Espírito Santo vai ajudar os que são fracos. Quem tem o Espírito Santo vai orar por aquele que não consegue orar. Quantas vezes eu não consegui orar? Quantas vezes eu orava a Deus estranho? Quantas vezes eu orava a deuses que eu não conhecia, mas que as pessoas diziam que era Deus? Até que Jesus me resgatou. E Jesus me ensinou. Jesus tem me ensinado a buscar o Deus vivo, a buscar o Deus da providência, a buscar o Deus, louvado seja Deus, agradecido, que está dizendo que vai multiplicar a nossa semente. Você que tem semeado no reino de Deus, recebe a multiplicação que vem de Deus através da palavra dele. Você que teme a Deus, recebe a multiplicação que vem de Deus através da palavra dele. Ele vai multiplicar a semente. E você que está aqui, Deus vai multiplicar a tua semente. Deus vai multiplicar o que você tem apresentado ao Deus nas suas orações. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso, meu Jesus. E essa foi a palavra, gente. E as tuas sementes serão benditas. Teus filhos vão ser benditos.
O teu trabalho vai ser bendito. Semente fala de trabalho, semente fala de filhos, semente fala da palavra de Deus. Ei, bendito, seus filhos serão benditos. Continua orando, continua apresentando teu sacrifício em oração. Continua, louvado seja Deus, agradecido. O Senhor está dizendo, ele veio falando segunda vez, e a tua semente será bendita. Fala pro teu filho que tá nas drogas, fala pro teu filho que tá no pagode, no mundo, sei lá por onde teu filho tá, tua filha tá, fala pra ele, ei, tu vai ser bendito, tu é bendito do Senhor, porque Deus disse pra mim que tu é bendito através da palavra dele. Deus falou que tu és bendito na minha vida, tu não és maldito. Louvado seja Deus, teu filho pode estar na droga, tua filha pode estar aonde estiver, mas você coloque no teu coração que eles são benditos. Deus disse que eles são benditos, e se eles são benditos, Deus vai tirar teu filho das drogas, Deus vai tirar teu filho do álcool, Deus vai tirar teu filho do tráfico, Deus vai tirar teu filho do caminho errado, da porta larga, porque o Senhor é que te prometeu aqui com essa palavra. E Deus vai fazer na minha vida e na tua vida. Deus vai fazer na minha família e na tua família. Porque o Senhor proverá. Porque a nossa casa é lugar de providência do Senhor. A nossa casa é visitada pelo anjo do Senhor. A nossa família é visitada pelo anjo do Senhor. Em tuas sementes serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos são derramadas na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, as bênçãos nos alcançam. Sempre digo isso e sempre vou repetir. O segredo é obedecer. O segredo é obedecer. Procure obedecer a palavra de Deus. Procure obedecer a Deus. E as bênçãos vão te alcançar. E a tua casa será bendita. O fruto do teu ventre será bendito. A tua família será bendita. Onde tu tocares será bendito. Aonde tu colocar a planta dos teus pés será bendito. Obedeça a palavra de Deus. Não questione Deus. Não fique rebatendo com Deus. Faça o que ele te manda. Eu lembrei de Maria que disse para os serventes: faça tudo o que ele vos mandar. Maria, com sabedoria, falou para os serventes: faça tudo que Jesus nos mandar. Faça tudo que Deus lhe mandar. Faça tudo que a palavra de Deus tem mandado você fazer. Louvado seja Deus. E as bênçãos nos alcançará. E bendito será a nossa casa. A nossa casa será o lugar do Senhor proverá, de providência, de visita do anjo. Eita, Jesus amado. Louvado seja Deus. Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. E essa foi a palavra, gente linda de Deus.